Tu já tá numa das melhores carreiras da atualidade, agora só falta começar a investir. Vem aprender a investir de verdade com a UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui, vamos explicar uma coisa de uma vez por todas, tá? Serverless não tem a ver com microservices, não tem a ver com microserviços. A galera confunde muitas coisas porque a gente imagina o seguinte, né? Imagina que você tenha um monolito, tá? Tradicionalmente falando, você pode ter esse monolito deployado em um único servidor, tá? A gente poderia quebrar esse monolito em muitos serviços pequenos, certo? A gente pode quebrar esse monolito em serviço 1, serviço 2, serviço 3 e rodar tudo isso dentro do mesmo servidor. Ainda não é serverless. As pessoas têm muita ideia de que a gente tem um para um, né? Uma codebase ou um serviço vai virar um server ou um microserviço. E não é bem assim que funciona. A gente pode ter que esses 3 serviços aqui sejam microserviços e eles rodem cada um em um Lambda ou então dentro do mesmo servidor. Sendo assim, serverless não diz respeito necessariamente à arquitetura do seu software, tá? Na verdade, serverless não diz respeito nem a como você vai escrever o seu software. Serverless diz respeito a como você vai rodar os seus serviços. Onde que eles vão rodar. Sobre a infraestrutura que eles vão rodar. É até possível, tá? É possível que você tenha um monolito e que esse monolito vá rodar numa infraestrutura serverless, em que você vai deployar cada uma das partes desse seu monolito num, por exemplo, uma edge function ou um lambda diferente, né? Galego, isso não existe. Claro que existe. Se você rodar, por exemplo, um Next.js, tá? E você fizer o deploy do Next.js como é o normal, que é na Vercel, porque Next é meio que da Vercel e a Vercel é meio que a maneira de se rodar serverless, você tá rodando um monolito serverless. Você tá rodando o seu monolito de Next.js, porque Next.js geralmente é um monolito, num ambiente serverless, num ambiente edge. Então nota, percebe que o primeiro ponto importante que eu quero colocar é que serverless não é uma decisão arquitetural de como você vai construir o seu serviço. Claro, uma coisa impacta na outra, uma coisa impacta na outra, mas não deve ser o primeiro pensamento, na verdade. Serverless diz respeito à infra. E por que a gente gostaria de executar serverless, né? Como é que funciona? Ao invés de eu ter um servidor meu, né? Serverless significa que não tem servidor, na verdade, significa que tem um servidor, só que é o servidor de outra pessoa. Ó, então aqui, imagina que a gente tem o nosso servidor aqui, né? A gente tem uma máquina que ela tá com a gente 24 horas por dia, rodando ali. Ela tá 24 horas por dia ligado com a nossa aplicação aqui dentro, tá? Isso aqui seria o contrário de serverless, é o server full. Em serverless você tem um servidor também, que é o servidor de outra pessoa, não é o seu, né? É o servidor provavelmente da AWS ou da Vercel, que também é o da AWS. É o da AWS, tá? Não, mentira, pode ser Cloudflare, pode ser Google, Azure, mas enfim, geralmente a AWS. Você vai ter geralmente algo que é uma function, tá? Uma função. Pode ser uma lambda function ou algo com outro nome similar. Nesse servidor dessa outra pessoa, né? Esse servidor vai ser capaz de processar muitas funções de muitas pessoas e você vai pagar apenas pelo o tempo utilizado que você solicitou, né? O tempo que demorou para a função executar. Então, por exemplo, se um usuário fez um request para essa função, ela executou ali em 1 segundo, eu geralmente pago apenas por esse 1 segundo aqui de servidor, tá? No outro servidor, a gente tá pagando pelas 24 horas, né? Se o servidor é nosso, a gente tá pagando pela máquina e pela luz. Se o servidor é da AWS ou da Hetzner, a gente tá pagando por todas as horas em que o servidor é nosso, né? Então paga pelo servidor inteiro, contra serverless aqui, que paga apenas por aquilo que a gente utilizou em tempo de execução da nossa função. Então entende, tá mais para um modelo de custo e de como rodar a infra do que um modelo de como organizar o código, tá? Por que a gente optaria por esse daqui ao invés desse daqui, né? Bom, você pode estar pensando, e você provavelmente vai estar muito correto nesse seu pensamento, que a maneira de usar server, né, de você ter um servidor alocado, costuma ser mais eficiente se você usar 100%. E esse é um pensamento acertado, tá? Geralmente isso vai ser verdade, não sempre, mas isso geralmente vai ser verdade. Se você utilizar perto da capacidade máxima do seu servidor, costuma ser mais barato utilizar um servidor do que serverless. E serverless costuma ser mais barato, mais eficiente, né, se você usar pouco, se você não fosse utilizar 100% da capacidade desse servidor. Mas, não é só isso que é relevante, tá? Não é só custo que é relevante. Porque é o seguinte, né? Imagina que você tem aqui, ó. Isso aqui são as 24 horas do seu dia. Aqui tem as horas, né? 1, 2, 3, até 12 horas no dia aqui, tá bom? E a gente tem uma quantidade de tráfego que é muito spike, né? Que é muito pontuda, assim. A gente tem aqui um requests por segundo, em que aqui é 1000 e aqui embaixo é 0 requests, né? Se eu tenho um pico muito alto aqui de requests e aqui embaixo
baixo quase nada, o que acontece? Eu preciso ter um servidor necessariamente que seja desse tamanho aqui, né? Para conseguir lidar com esse número aqui grande de requests. E em todo o resto do tempo ele vai ser subutilizado. Enquanto, num ambiente serverless, eu estaria pagando exatamente por esses requests aqui nesse tempo, certo? Que pode ser que o conjunto total de tempo que tenha sido processado seja, sei lá, um tempo pequeno, tá? Mas enfim, eu lidei com 1000 requests ali, cada request demorou, sei lá, 1 segundo, 1000 segundos. Esses 1000 segundos aqui vão sair mais baratos do que pagar por um servidor por muito tempo, tá? Enfim, não pensa tanto em questão de segundos também, porque o custo por segundo de um Lambda é diferente do custo por segundo de um server, mas enfim. Serverless pode fazer muito sentido se você tem spikes, né? Pontas, hotspots, variabilidade de tráfego muito grande. Pode existir outro problema, né? O seu servidor pode ser que ele estivesse dimensionado para esse tamanho aqui, ó, para 500 requests. O que acontece quando surge uma ponta aqui, um tráfego muito alto não esperado? O servidor não aguenta, né? Agora, a sua infra é capaz de provisionar outro servidor rápido o suficiente? Talvez não seja, talvez você perca esse tráfego, talvez você perca os requests desses clientes. Serverless confia que vai aguentar. Ele vai escalar na medida que você pedir, ele geralmente consegue escalar muito rápido. Então, não só ele acaba sendo mais eficiente quando o tráfego é distribuído de uma maneira muito, muito bizarra assim, ele também consegue lidar. Seu servidor provavelmente não vai conseguir lidar, tá? Se você não conseguir prever o quanto você vai precisar provisionar em certo período de tempo, é difícil que você tenha a capacidade de escalar tão rápido, tá? Algumas equipes têm, algumas empresas têm, mas a maioria não consegue escalar tão rápido assim. Você consegue também ter uma vantagem grande que é... E aqui a gente vai entrar em arquitetura um pouco, tá? Eu falei que não era uma decisão de arquitetura, mas às vezes é. Que é quando você tem um negócio mais event-driven. E aí você tá desenvolvendo soluções nativas para serverless, né? Supondo que algo emite um evento aqui. Você consegue ouvir esse evento por um Lambda, você consegue jogar isso numa fila, você consegue processar isso de N maneiras que podem ser um pouco difíceis de se fazer dentro do mesmo servidor aqui. Nota, não é impossível. Você pode rodar uma fila dentro do seu servidor, tá? Não tem nada de proibido aqui. A gente pode rodar uma fila, a gente pode rodar um sistema de notificação, a gente pode rodar um sistema de eventos dentro do nosso servidor. Só que às vezes num ambiente serverless faz um pouco mais de sentido, porque a gente vai estar conseguindo usar infra adequada para cada propósito, né? A gente vai poder estar usando uma infra adequada para fila, com todo o suporte para retries e etc. A gente vai poder estar usando um Lambda adequado para ouvir aquilo lá, a gente vai poder estar usando, enfim, diversas coisas que vão ser adequadas para eventos de modo que é um pouquinho difícil em servidores. Serverless é muito bom quando você, né? Muito se fala sobre a escala, né? Ele escala muito bem. Mas ele vai para zero muito bem também. Isso é difícil no servidor, tá? O que você faz se você tiver, pouquíssimos usuários, 10 usuários que usam o seu serviço de maneira pouco constante, assim. Cara, o serverless vai ser de graça, porque você não tem usuários. Você não precisa ter um servidor muito tempo. Quando você tá indo de 0 para 1000 usuários, o seu custo serverless pode ser efetivamente de graça, tá? Pode ser $20 na Vercel, né? O plano base da Vercel custa $20 e você provavelmente consegue cuidar com isso daqui de uma quantidade grande de usuários. Então, para serviços baratos iniciais MVPs, serverless costuma ser barato e eficiente. Mas serverless, conforme você tá escalando, tem um problema. E pouca gente fala desse problema, tá? O problema aqui é o seguinte, né? Você paga por tempo em que a função foi executada. Agora imagina o seguinte, você tem aqui a sua function, né? E esse daqui vai ser o tempo em que a função foi executada, tá? O seu usuário faz um request para a função. Aí a função faz algum processamento aqui que demora 10 milissegundos, tá? Depois desse processamento, ela chama o banco de dados, seu banco de dados vai buscar alguma informação lá. Aqui, a network demora 20 milissegundos, a network demora 20 milissegundos de volta, o banco de dados demora 300 milissegundos, a sua função processa aqui por mais 10 milissegundos e retorna para o seu usuário, tá? Quanto de processamento você de fato usou? Bom, 10 mais 10, você utilizou 20 milissegundos de processamento, né? Nesse tempo aqui, em que a gente estava apenas esperando, se fosse no meu servidor, o meu servidor seria capaz de lidar com outros requests que estão acontecendo, com outros requests em simultâneo. O meu servidor seria capaz de processar outras coisas, de fazer processamento background e tal. Eu conseguiria, esse tempo aqui, que a função ficou parada, sem ouvir nada, sem executar nada, é um tempo que a CPU do meu servidor vai conseguir aproveitar se eu estiver utilizando essa CPU para alguma coisa. Fato é, eu utilizei apenas 20 milissegundos de processamento no ambiente serverless e eu paguei por 20 mais 40 mais 300... Eu paguei por 360 milissegundos. Eu paguei por uma quantidade muito maior de processamento do que eu de fato utilizei, né? Se fosse um servidor lidando com vários requests em paralelo, ele consegue lidar com vários requests em paralelo e processar coisas em background. Então é um pouco enganoso a gente falar que você paga pelo que você usa no serverless, você paga pelo tempo que você usa. Se você estiver batendo em APIs externas que demoram muito tempo, que demoram, 5.000 milissegundos, né? Você vai pagar por 5.000 milissegundos de processamento que não foi feito nada. Você só esperou a resposta de uma API externa. Isso não
não causaria uma carga muito grande no seu servidor, tá? Ficar esperando a API externa responder não causa uma carga grande, não causa a CPU para usar muita memória, não causa a CPU utilizar muito processamento, mas causa um custo efetivo no serverless. Quase ninguém fala disso aqui, tá? Mas isso daqui vai sim aumentar os seus custos em serverless dependendo da forma como o seu servidor utiliza, e geralmente a parte que mais utiliza tempo não é o processamento. É isso daqui, né? É o banco de dados, ou o networking, ou APIs externas, enfim. A parte do processamento, ela geralmente é a mais barata, inclusive, né? Quando que vai fazer sentido a gente usar um servidor, então? Pô, quando o tráfego for constante e previsível, quase sempre faz sentido, tá? Serverless tem um problema também que se chama cold starts, né? Quando você faz a primeira requisição para um Lambda, ele demora ali, acho que 150 milissegundos para iniciar. Se isso for um problema, você provavelmente tem poucos usuários, tá? Porque quer dizer que ninguém fez um request nos últimos... Quanto tempo que é? Não lembro se é 15 minutos ou meia hora. Mas se você tem algum problema com cold starts. Serverless também te dá uma simplicidade de monitoramento, tá? O monitoramento pode ser facilitado. Hoje em dia, existe bastante solução boa para monitorar ambiente serverless, mas pode ser que um servidor seja facilitado. Você tem menos lock-in. Às vezes é difícil fazer portabilidade de serverless, tá? Next.js que o diga. Se você tem um Next.js que roda na Vercel, para você tirar e ter um comportamento similar, é quase impossível. Você consegue tirar o Next.js da Vercel, né, e rodar ali Next Start, mas aí não vai rodar da mesma maneira que roda na Vercel. Vai rodar de uma maneira diferente. Vai rodar como se fosse um servidor. E de maneira rasa, é isso aqui. Tem outra coisa de serverless que acaba me incomodando um pouco, mas aí não é problema de serverless, né? É problema de como a gente faz as coisas. Quando você tem, por exemplo, aqui ó, isso aqui é um request que o seu usuário faz, tá? O user aqui faz um request, esse request vai para um Lambda. Esse request do Lambda, na verdade não vai nem pro Lambda, né? Antes de chegar no Lambda, ele teve que passar provavelmente por um API Gateway. Aí ele saiu do API Gateway, ele foi pro Lambda, a gente fez as coisas da maneira bonitinha que a gente queria, ele foi para uma fila, depois dessa fila aqui, de repente, ele foi para outro Lambda, aí depois do outro Lambda ele cai aqui num banco de dados, tá? Pô, olha a quantidade de latência de network que a gente tá colocando, né? Cada passo a mais aqui, ó. Aqui tem um pouco de latência, tem que o API Gateway lidar com isso. Aqui tem um pouco de latência, tem que o Lambda começar com isso daqui, né? Aqui tem um pouco mais de latência ainda, aqui tem mais latência, aqui tem mais latência também. Até o momento que você chegar no servidor, meu Deus. No servidor não, perdão, no banco de dados. Às vezes era muito mais rápido fazer em uma única máquina, tá? Essa sequência de eventos cria uma complexidade adicional que, inclusive, quando um deles quebra, pode ser difícil identificar o que quebrou. Serverless pode, muitas vezes, ser uma armadilha se você tiver aqui, ó, fazendo... Isso aqui também a gente tá entrando no microserviços, né? Se você estiver fazendo dessa maneirinha aqui, pode ser que cause problema, pode ser que não, né? Mas pensa bem, tá? Eu queria fazer esse vídeo porque eu vejo muita confusão aqui. Eu queria salientar que você pode ter um monolito serverless e você pode ter microserviços dentro de um único servidor, tá? Se você gosta da minha didática, eu tenho um curso de estrutura de dados e algoritmos. Você aprende as principais estruturas pra passar uma entrevista de LeetCode, vai. A gente ensina bastante coisa sobre LeetCode. A gente te ensina também sobre estrutura de dados e algoritmos. Tem array, linked list, sorting, binários. Você vai aprender os principais e mais cobrados exercícios. E eu vou te ajudar a preparar pra você entender isso, né? Desmistificar um pouco isso e, bem, se você tem dificuldade também de encontrar vagas ou de ser aprovado em processos seletivos, a gente também tem um curso focado em te ajudar a encontrar o seu próximo emprego, né? Que vai te ensinar a ter um currículo bom, a ter um LinkedIn bom, onde encontrar as vagas, como ir bem em entrevistas e etc. O link para ambos cursos vai estar aqui na descrição, com um descontinho especial para você. Obrigado.